O que não pode faltar no nosso Natal é o aniversariante, o Senhor Jesus. E nem a nossa família, que é um plano de Deus. No meu Natal não pode faltar esperança, alegria, paz, não pode faltar Deus. família e alegria. Gratidão a Deus pela família, pela saúde. Amigos reunidos. É almoço na casa da minha avó. Momentos de comunhão com a família. A comunhão. Primeiro Jesus, segundo família e os amigos. Aquela história magnífica do nascimento do nosso Salvador. Família, amigos e Jesus Cristo. Pessoas que eu amo e o meu convidado principal é Jesus. Gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus, o nosso Salvador. a presença da minha família. Jesus, pois ele é o protagonista dessa data. Dono da festa, senão ela não tem sentido nenhum. Eu quero compartilhar com você o texto bíblico, quero trazer algumas reflexões e, é claro, um desafio de fé para a gente, né? Ao encerrar o ano de 2022, que nós sejamos desafiados a tomar atitudes de fé, a fim de que a nossa vida seja transformada e a fim também de que a nossa vida seja referencial de quem é Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 11. Apenas um versículo dessa vez. Vamos ler todo mundo junto? Abre aí sua Bíblia ou liga sua Bíblia e nós vamos ler apenas um versículo, versículo 11 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Mateus, como você já sabe, é o primeiro evangelho do Novo Testamento, certo? Então vamos lá. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sabe que durante muito tempo eu pensei que a tradição da troca de presentes no Natal tinha a ver com esse texto que a gente acabou de ler. Eu falei, faz sentido, né? O pessoal foi levar presente para Jesus, o recém-nascido, o rei Jesus, né? Então, por isso que no Natal a gente troca presentes. E aí, depois, né, de uma certa idade, eu comecei a questionar mais as coisas. Eu falei assim, mas da onde vem essa tradição de troca de presentes? Infelizmente, não foi aqui. Porque se fosse aqui, a gente ia encontrar essa prática de troca de presentes no aniversário de Jesus pelos discípulos, por exemplo, né? Jesus conviveu com discípulos por 3 anos antes dele morrer, ressuscitar e ir para o céu. Então, durante esses 3 anos, a gente poderia ter relatos de troca de presentes no aniversário de Jesus, né? E depois, lá em Atos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e enviou os discípulos para pregar o evangelho a todas as nações, a gente vê as pessoas se convertendo, entregando sua vida para Jesus, se tornando cristãos, mas a gente não vê ninguém fazendo troca de presentes no aniversário de Jesus. Então não está aqui na Bíblia essa tradição da troca de presentes. E aí eu fui investigar e ver da onde vem essa prática, né? Alguns estudiosos datam essa tradição do século IV depois de Cristo. Foi quando o Império Romano celebrou e determinou que existisse a celebração do nascimento do invencível Sol, o Deus Sol. E é essa data que marca o Ano Novo Romano. E nessa data, os pobres e as crianças recebiam presentes e a casa toda ficava decorada. Tá parecendo com o que a gente faz hoje? Pois é, mais tarde, na Idade Média, a gente vê, por exemplo, a figura de São Nicolas, que viveu na época onde hoje é a Turquia. Ele ficou conhecido por punir as crianças que eram levadas, né, que faziam arte, os arteiros, e por presentear as crianças que eram bem comportadas. Então nós podemos concluir que o que fazemos hoje
tem origem, né, nas festas do culto ao sol e na lenda de um senhor bonzinho, né, ou um senhor justo, né, é o que a gente faz no Natal. Mas eu acredito que o que nós fazemos hoje não tem mais o significado que tinha, né, originalmente, nem na época do Império Romano e nem na época da Idade Média. Então, também não tem base bíblica. Então, o que nós vamos fazer, né? Eu acredito que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente deve passar a nossa prática, a nossa vida, as nossas atitudes, nossas palavras, tudo pela peneira do que é crer em Jesus, né? Então, a gente não deve simplesmente ficar repetindo coisas e fazendo coisas só porque todo mundo faz, só porque é tradição. Eu acho que até as nossas tradições, elas têm que passar pelo crivo da palavra. E aí eu fiquei pensando, né? E agora? A gente comemora Natal, não comemora Natal? Da onde vem isso, né? Essa nossa prática de enfeitar a casa, de trocar presentes, de Papai Noel, de neve que eu não tenho, mas às vezes, de vez em quando vocês têm, né? Então, mas não é no Natal, não. A neve que a gente tem aqui no Brasil não é no Natal. Eu acredito que nós precisamos, então, repensar as nossas práticas, sabe? E reavaliar. Eu quero te dar um conselho. Não troca mais presente no Natal, não. Os comerciantes vão me matar. Vão me pegar lá fora. Mas, na verdade, é só uma brincadeira. Eu creio que há algo no que nós fazemos no Natal que pode e deve ser aproveitado. Nós presenteamos, não é? Na época do Natal nós presenteamos e com o intuito de manifestar a nossa alegria, nossos sentimentos em relação a outra pessoa. E isso não é de todo ruim, se houver sinceridade, mas a questão é por que nós presenteamos? Por que nós esperamos presentes no Natal? Você já se perguntou? Por acaso é seu aniversário? Alguém pode dizer, é o aniversário daquele que mora em meu coração, por isso eu posso receber os presentes por ele. Ou então nós trocamos os presentes para celebrar o nascimento de Jesus em nossos corações. Então Jesus nasceu em nossos corações, então nós temos que celebrar. E por isso a gente tem que se presentear. Na verdade, eu não sei que explicação podemos dar. Desde que não esqueçamos, e aqui vai o desafio de quem é a festa. Não esqueçamos para quem é a festa, quem merece a honra, quem é o centro dessa festa. O Brasil é considerado um país cristão, então se é cristão, Cristo precisa ser o centro. Então as nossas celebrações precisam apontar para Cristo, precisam honrar a Cristo. Então, meu querido, minha querida, meus amigos, que a gente tem vivido e a gente tem sido penalizado por uma estratégia antiga de Satanás. Ele sempre, desde o início, ele tira o foco de Deus e coloca no ser humano. Então, neste Natal ou no Natal, nós precisamos avaliar. Quando a gente for organizar tudo, quando a gente for fazer tudo, a gente pode fazer, mas a gente precisa perguntar, a ceia é para quem? Os presentes são para quem? Os recursos são para quem? De quem é a festa? Para quem são os enfeites? Se celebramos o nascimento de Jesus, então tudo isso deveria, em primeiro lugar, ser para Ele. Não é mesmo? O que você acha? Conversa aí um pouquinho e me diz. Você acha que eu não tenho razão em questionar essas coisas? Você acha que eu não tenho razão em convidar você a ponderar as nossas práticas? Afinal de contas, Natal é Natal, né? Então, eu quero te dar alguns conselhos a partir do texto que nós lemos. Lembra que eu falei que a gente precisa peneirar as nossas práticas a partir do que a palavra diz? Então vamos para a palavra, vamos buscar critérios na palavra para que a gente possa de fato celebrar o Natal e isso ser agradável a quem mais interessa, a Ele, Jesus Cristo, que vive em nós. Primeiro, vamos pensar então a quem presentear. A quem você quiser. Só não esqueça o principal. Dê presentes para Jesus e saiba que estes presentes são para Ele,
mas o beneficiário acaba sendo você. Por exemplo, você pode louvar Jesus, é um presente que ele ama. Você pode adorar Jesus, você pode consagrar a sua vida a Jesus. Isso é um presente maravilhoso. Ele ama receber a consagração de pessoas, de vidas. Oferte ao Senhor ofertas de amor, aquilo que Deus colocar no seu coração. A Bíblia fala, Deus ama a quem dá com alegria. Então, presenteie Jesus também. Então, a quem presentear? A quem você quiser, mas não se esqueça de presentear Jesus também. Um outro conselho: o que presentear? O que dar? Eu já falei algumas coisas, mas eu quero convidar vocês a pensarmos um pouquinho mais sobre isso. O que dar? De acordo com o seu orçamento. É o que a Bíblia diz, que a gente não deve se envolver em dívidas, que dívida é escravidão. Mas não esqueça o principal: o presente ou os presentes para Jesus tem que obedecer a alguns critérios. Então vamos lá para Mateus 2, versículo 11. Diz aqui que as pessoas que vieram presentear Jesus, né, os magos que vieram do Oriente, eles primeiro se prostraram e adoraram. Então, quando você for presentear a Jesus, presenteie com a atitude correta. A atitude do coração, a atitude não é de forma interesseira, sabe? Com Deus, o amigo secreto não precisa ter valor mínimo nem máximo, envolve rendição ao seu senhorio. Então se prostre diante do Senhor Jesus, se renda completamente. Quem não reconhece que Jesus é rei, não pode presenteá-lo da forma que lhe agrada. Por exemplo, esses magos, né? A gente conhece pela tradição como reis magos, dizem que são 3 reis magos. Isso é a tradição que diz, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eram apenas sábios, que conheciam as coisas que vinham de outro povo, que não era o povo judeu, mas estavam conhecendo os tempos e sabiam que o rei dos judeus iria nascer. Então eles vieram até Jesus. Essa é a atitude correta: vir até Jesus, se render a Jesus, se prostrar. Olha, os homens mais sábios daquela época, nem os sábios de Herodes puderam saber onde Jesus estava, mas estes sábios vieram ao encontro de Jesus. Você vai encontrar isso que eu estou falando lá no capítulo 2 de Mateus, que você vai ler depois, né? Coração rendido, quebrantado. Lá no Salmo 51, versículo 17, o salmista diz: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, você quer que o Senhor Jesus aceite o seu presente? Primeiro, se renda a Ele, se prostre diante dEle, entregue todo o seu coração na presença dEle. Um outro conselho que a gente tem aqui na palavra, né, além de se prostrar, eles abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas ou seus presentes. Então, meu querido, além da atitude correta, a gente precisa entender o que entregar a Jesus. O que entregar a Jesus também é muito importante. Esses sábios tiraram dentre os seus tesouros algo para oferecer a Jesus. Abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. O presente correto para Jesus, com certeza, está entre os nossos tesouros. Mas é difícil dar para alguém aquilo que é precioso para a gente, não é? Eu não estou falando apenas de valor monetário, mas daquilo que é importante, aquilo que é valioso para nós. Sabe, às vezes a gente escolhe o que dar para as pessoas de acordo com quem a pessoa é, não é verdade? Pois é, eu particularmente gosto de qualquer tipo de presente. Eu gosto que as pessoas estejam presentes, não precisa nem dar presente, a pessoa já é um presente para mim. Para Jesus, perfume, chocolate, joia, celular, roupa, sapato, carro, essas coisas não tem valor nenhum se o que eu lhe der não estiver entre as coisas que são preciosas para mim, são tesouros para mim. Esses sábios souberam identificar o que dar a Jesus porque tiraram coisas de dentre os seus tesouros. Por exemplo, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso tempo, a nossa renda, a nossa saúde, a nossa juventude, nossos filhos.
Todas essas coisas são preciosas demais para nós. E é interessante, meu querido, que o que nós damos para Jesus não pode ser o que sobra e nem o que é menos valioso para nós, é aquilo que é valioso. Lá em Mateus 6, 21 diz assim, que onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Meu querido, minha querida, quando nós entregamos aquilo que é valioso para nós, nós entregamos também o nosso coração. E Jesus recebe isso que é tesouro para nós. E olha que interessante, quando nós depositamos dos nossos tesouros nas mãos do Senhor, nós podemos ter a certeza que os nossos tesouros estão em boas mãos. Não é verdade? Eles estão mais seguros do que se estivessem nas minhas mãos, nas nossas mãos. Então, entregar nossos filhos nas mãos do Senhor Jesus como presente e dar para Ele cuidar, dar para Ele salvar, dar para Ele restaurar, dar para Ele curar, aquilo que é precioso demais para nós é a certeza de que aquilo vai ser muito melhor cuidado do que se estivesse nas minhas mãos. Por isso, celebre, se alegre neste Natal, celebre o Natal, enfeite sua casa, compre presentes, sem fazer dívida, hein? Compre presentes, mas neste Natal, não esqueça o principal. De quem é a festa? Para quem é a festa? Para quem os melhores presentes? Meu querido, tá aí o nosso desafio de fé nessa oportunidade. Os sábios do Oriente encontraram Jesus e lhe presentearam, e esses presentes foram valiosos para o Senhor Jesus. E nós, neste Natal, também somos desafiados a presentear o dono da festa. Não apenas contribua com o comércio, mas celebre a vida de Jesus nascendo em nosso coração, nascendo na nossa família, transformando a nossa história, porque foi assim que Jesus veio. Ele veio para mudar a história da humanidade entre antes de Jesus e depois de Jesus, a C e descer. E é assim também na sua vida. Se você entregar a Ele aquilo que está entre os seus tesouros, mas entregar de maneira correta, prostrado, o Senhor Jesus vai se receber. E esse Natal não apenas será o Natal das tradições, mas será o Natal da vida de Jesus na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Passe todas as suas práticas, todos os seus pensamentos, suas crenças pelo padrão da palavra, e você vai encontrar o sentido mais profundo e verdadeiro da vida de Cristo na sua vida. Feliz Natal! Que Deus te abençoe. No nosso Natal e de todos os dias da nossa vida, o que não pode faltar é Jesus. Feliz Natal a todos, com muito amor, com muito carinho. É isso aí. Feliz Natal a todos.